Uma das coisas que sempre surge a dúvida, para que serve você botar uma fuel tech no seu carro? Para que serve você botar uma injeção programável de maneira geral? Vale a pena? Compensa, não compensa? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma explanação sobre injeção programável, sobre fuel tech, mostrar o nosso serviço aqui na Royal Motorsport, como é que a gente faz as instalações, os prós e os contras, quando compensa e quando não compensa fazer. Se você é um cara entusiasta e sempre fica na dúvida, pô, será que compensa ou não injetar o meu carro, botar uma fuel tech, por exemplo, assistir esse vídeo até o final pode ser esclarecedor para você. Como vocês podem ver, eu estou com duas raridades aqui na oficina. Aqui do meu lado a gente tem um ZX Dakar Citroën, década de 90, aquela lasanha que todo mecânico foge. E eu estou também aqui do outro lado, uma Brasília, o nosso famoso Hercules, o carro que já foi o mais fácil de mexer e hoje em dia, incrivelmente, quase ninguém mexe. E os dois carros instalamos injeções programáveis da Fuel Tech. Aqui a gente botou uma FT450 e aqui a gente botou uma 550. Eu tô com o meu parceiro aqui, o Henrique, que trabalha comigo, ele ajudou fazendo a instalação das duas injeções. Fala aí, Henrique. Rapaziada, tranquilo? Henrique, antes da gente mostrar para os camaradas aí as injeções, como é que funciona, o chicote, o serviço da gente, fala um pouquinho primeiro a diferença entre uma FT450 e uma FT550 que a gente instalou aqui. Basicamente aí, quantidade de saídas e entradas, né? Que se resume em quantidade de sensores e atuadores que a gente consegue controlar em um motor, entendeu? Justamente. Por exemplo, a FT450 ela tem 10 saídas configuráveis. A gente pode então montar aí. Nessas saídas incluem já saídas para pulso de bico e saída para sinal de centelha de vela. Se a gente montar um carro com um pulso simultâneo para os bicos e com duas centelhas só apenas, a gente vai ficar com 7 saídas sobrando. Isso a gente chama da injeção simultânea. Hoje, a gente aqui na Royal, a gente não gosta desse tipo de injeção, de configuração de injeção, porque o acerto não fica legal, os bicos ficam pulsando a cada meia volta do motor, os 4 bicos pulsam, então dá problema de gotejamento. Assim, vai funcionar? Vai, mas para alta, em baixa e média rotação, pode ser que ele fique dando mais emboladinha indesejável. Dá para montar assim, as injeções mais antigas eram apenas assim, aquela FT300, FT350, é só injeção simultânea, mas já está muito defasado. Esse aqui, a Brasília, por exemplo, a gente montou o que aqui nessas saídas? Montamos os 4 bicos, né, independente, a bobina. A injeção vai ser, no caso, full sequencial, vai ser um pulso para cada bico, só vai injetar o combustível no momento exato, só que a ignição a gente vai fazer... Vai ser centelha perdida. Vai ser centelha perdida, vai compartilhar os cilindros pares a centelha. Para um motorzinho do Fusca, cara, excelente esse tipo de configuração, já é muito superior a qualquer tipo de coisa que foi lançado originalmente aqui. No ZX Dakar a gente montou como? Full sequencial, tanto injeção quanto ignição. Então ali no Dakar a gente vai sair com 4 saídas para bico e 4 sinais para centelha. Uma FT450, por exemplo, só sobrar 2 saídas. A gente geralmente já bota para controlar a bomba de combustível, fazer a temporização dela já pela injeção eletrônica, e ia ficar só uma saída sobrando para você talvez controlar uma ventoinha ou alguma outra coisa. Ali no caso, não ficaria confortável a gente montar uma FT450 no ZX Dakar, até porque a gente botou um motor de passo ali que é a regulagem da lenta original dele e a FT450 não tem saída para isso. Então ali a gente montou muito próximo do que seria a configuração original. Uma das coisas que acontece muito quando o nego vai montar um projetinho e tal, seleciona a injeção olhando o preço dela, buscando sempre um custo mais baixo, e às vezes o carro dele já vem com injeção full sequencial de fábrica, e aí ele vai e bota uma injeção para trabalhar com semi-sequencial, centelha perdida, e você tem um downgrade de configuração da injeção original para a injeção que você está instalando. Nesse caso aqui, para o Dakar, a gente botou a FT550, e a gente manteve todos os padrões originais, a gente botou ali alguns sensores a mais, vai entrar a regulagem ali que vai dar um up nesse motor, mas em termos de configuração de injeção, tá palho duro com a original do carro. Nesse caso aqui, a FT450 é mais do que o suficiente para Brasília, mas insuficiente para o ZX Dakar. Mas, para a gente não ficar num assunto técnico chato aqui falando para vocês, vamos falar um pouquinho das vantagens de você botar uma injeção programável no carro.
Henrique, me fala aí, qual a principal vantagem de você ter colocado injeção programável aqui nesse motorzinho Hercules? Cara, acho que nesse caso aqui, confiabilidade, né? É a principal motivação. Até por conta aí a principal reclamação do dono do carro, né? Pode ver aí que o motor já é mexido, ele foi aumentado a cilindrada, era a carburação simples, passou para a dupla carburação, mas ele não ficou satisfeito com o acerto, principalmente aí por conta dos carburadores. O grande problema, quando a gente fala de confiabilidade, assim, o motor do Fusca ele é conhecidíssimo por ser confiável. Esse motor aqui, cara, é comando no bloco, cara, não tem manutenção, é só uma correia. Acabou. Se você trocar o óleo dele, é só isso, não tem nem água. Então, assim, é um sistema muito simples, robusto, confiável. Só que, qual o grande problema da carburação hoje em dia? A gente trabalha 90% dos carburadores já são carburadores velhos recuperados. Aí dá problema de folga nas hastes, e, pô, sujeirinha, qualquer coisinha já entope e dificulta a regulagem. É impossível você fazer uma boa regulagem no motor Hercules com carburação? Não, não é impossível. O grande problema é o seguinte, é um carro que é para uso esporádico. Então ele vai acertar o carro, vai regular tudo direitinho. E se o carburador estiver perfeito, ele vai dar uma volta no carro, vai curtir, beleza. Vai desligar ele final de semana. Daqui a 2, 3, 4, 5 semanas ele vai dar outra volta talvez. Talvez vai ficar 1 ou 2 meses desligado lá. E aí, quando você vai ligar o carro, a carburação ela já não está reguladinha, ou houve algum entupimento, você tem que desmontar, fazer aquela manutenção toda para dar um rolê. Quando você bota uma injeção programável, você mata esse problema. Assim, logicamente, se ficar 6 meses, 1 ano, o combustível vai ficar velho, tal, mas é só questão de combustível velho. Você vai dar na partida, a regulagem do motor vai se manter a mesma. Você não vai ter que ficar ali abrindo o carburador, limpa, troca de glei e tal, e fica com aquela regulagem sempre insatisfeita. A gente está falando hoje de quem pede para botar, por exemplo, uma Weber dupla aí num Hercules, quase R$5.000. O valor de uma FT450. O custo de você instalar uma FT450 vai envolver mais do que a própria FT. Você vai ter que colocar bicos injetores, bobina, vai ter todas as tomadas, fiação, suportes, bomba de combustível, caixa de fusível. A injeção, ela não é simplesmente você botar ali e acabou. Tem um montão de coisa que quando um carro é carburado, para você adaptar ele para injeção, vai dar um trabalhinho, tem custo da mão de obra que não é barato, mas se você considerar no longo prazo, pode fazer muito mais sentido do que você botar uma dupla Weber que pode estar velha, pode estar já com corrosão interna. Se você não for comprar uma 0 km, corre o risco de você gastar o dinheiro e o carro não ficar legal. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo uma atualização. Ele vai entrar full injeção sequencial, ignição semi-sequencial, mas está com sensorzinho de fase, está com sensor de rotação. Um outro detalhe, o motor de Fusca, cara, é muito bom, mas joga uma água nele, ele vai ratear. Nesse aqui, no caso, cara, pode entrar com ele debaixo d'água. Se não entrar água aqui pela admissão, você sai do outro lado. Então, o motorzinho aqui vai aliar a modernidade e a baixa manutenção que a injeção ela tem com a baixa manutenção de motor de projeto mais antigo, robusto. Esses motores mais antigos, com comandinho no bloco, são bem simples, quase não dão manutenção. Quando você bota uma injeção eletrônica, aí mesmo que você vai esquecer a oficina com ele. Só cuidar de, quando é um motor refrigerado a água, a parte de arrefecimento e lubrificação. Nesse caso aqui é só lubrificação, não deixar faltar óleo. Agora vamos falar do caso que o carro já é injetado, mas não é só questão de você fazer modificação por performance, você também procura mais confiabilidade, menos dor de cabeça, mais facilidade de manutenção, que é o caso do Dakar. Então, pessoal, a gente está aqui com o ZX Dakar, é um carro da década de 90, ele já é injetado, mas mesmo assim a gente consegue encontrar vantagem botando uma injeção programável num carro desse tipo aqui. Henrique, qual a principal vantagem? Assim, não vamos falar de performance não, vamos falar de manutenção, de confiabilidade, de você botar uma injeção programável nesse tipo de carro aqui da década de 90. Então, nesse carro aqui em específico, né, que se trata de um Citroën ZX Dakar, que dentro dos Citroëns que já, da década de 90, que já são um pouco mais exclusivos, é um exclusivo dentro do exclusivo, vamos dizer, então acaba sendo um carro muito ruim de peça, entendeu? Baixa tiragem, é um carro que teve menos de 1.800 unidades vendidas. Pois é, então você vai imaginando a dificuldade para você encontrar um sensorzinho que com o ano do carro é mais do que comum de dar um problema, e fora mesmo a idade da injeção eletrônica, que é mais arcaica, tem menos recurso, entendeu? Um detalhe importante aí,
O carro, ele pode ser o mais conservado possível, mas os fios sofrem. Pois é. Os fios de cobre, eles podem com o tempo ficar rachados, quebradiços. O motor trabalha aqui, tem muita temperatura. Então você imagina um carro já que está beirando aí seus 30 anos já, com um chicote elétrico, que às vezes pode ter trabalhado com o calço quebrado e aí fica mexendo para um lado e para o outro. E aí você começa a ter o problema que esse carro aqui especificamente tinha. Era um carro que ele já era preparado, esse motor aqui tem pistão sob medida, taxado, tem comando de válvula esportiva, cabeçote trabalhado, ele já tinha um remapeamento na injeção original. Então assim, se você pegasse o carro e saísse com ele para dar uma volta, era um foguete, andava muito. O problema é o seguinte, ele não era confiável e consistente. Era um carro que você podia tentar ligar ele de manhã e ele não pegava. Quando pegava, às vezes, ficava morrendo, trabalhando mal. Tinha dia que ele funcionava bem, tinha dia que ele funcionava mal. Altamente temperamental. Só que o que acontece? Muito disso daí é o chicote velho. Às vezes dá o azar de no dia tá fazendo pouca conexão ali em meia dúzia de fios e os sensores já não leem direito, o carro fica trabalhando mal. Às vezes dá uma balançada no carro, pega um buraco, o carro trabalha bem, fica liso, você consegue rodar com ele bem. E isso daí, cara, você poderia vir e trocar fio por fio da injeção? Beleza. O custo não vai ser barato de fazer isso. E você ainda fica preso a uma injeção mais antiga, que você tem dificuldade para fazer o quê? Manutenção. Diagnóstico. Até. Esse carro aqui ele não tem OBD. A tomada dele é uma tomada específica do Citroën da década de 90, parece muito com uma tomada de bico injetor. E a realidade é que hoje em dia, 90% das oficinas não tem mais o aparelho de diagnóstico para passar nesse carro. Não compensa nem você investir para ser um mecânico de nicho disso daqui. Por quê? Simplesmente são carros que não existem mais, são carros de relativo baixo valor comercial. Até a questão de você fazer a adaptação de injeção programável nesses casos aqui tem que ser uma extrema raridade, um carro que você queira ficar com ele o resto da vida, porque comercialmente falando você vai gastar uma fortuna, principalmente para fazer como a gente fez aqui no padrão, mantendo as características de injeção, ignição full sequencial, trabalhando no motor de passo, regulagem de ar-condicionado, tudo que a injeção original faz, essa aqui que a gente instalou, também faz e vai até além com alguns sensores que não existem. A gente colocou aqui no caso sensor de pressão de combustível, sensor de pressão de óleo, para fazer um controle mais preciso aí, do funcionamento do motor. Então, essas são as vantagens quando a gente fala de manutenção. Mas não é simplesmente você pegar e jogar lá a injeção programável no carro. Vamos mostrar de perto aqui, no motorzinho do Fusca, e o Henrique vai falar um pouquinho desse chicote aqui e da instalação. Henrique, então fala aí pra gente sobre esse sistema aí, o que a gente botou aí nessa injeção, quais os diferenciais dessa instalação. Bom, aqui a gente entrou uma série de sensores que nesse carro não existe, aqui é eliminado o distribuidor, entra um sensor de fase, estamos usando uma bobina aqui também de Volkswagen, 4 bicos, sensor de pressão de combustível, sensor de pressão de óleo, fora os originais para continuar marcando no painelzinho original, entendeu? Nesse carro vai manter o original e vai entrar FT no painel também, para ficar completo. Então, me fala sobre esse acabamento, o que tem aí? Então, o nosso padrão aqui é sempre trabalhando com malha náutica. Além do acabamento bonito, né, pode-se dizer, mas não é só a beleza, a gente está falando aqui de durabilidade, né, e o corrugado comum que se vê aí, até nos carros originais, é uma coisa plástica e que não é funcional, é bom, mas com o tempo, caloria dentro do cofre do motor, é uma coisa que resseca, quebra, daqui a pouco está esfarelando. A malha náutica é de nylon, a malha náutica é outro material, é uma durável, trama de nylon. Protege todo o chicote, entendeu? E tudo feito sob medida aqui, para poder ficar o mais justinho possível, sem sobra, sem barriga, entendeu? Para ficar no esquema. Beleza. Ficou bonito? Você acha que é um serviço bonito esse daí? Pô, se eu pudesse, eu fazia no meu. Isso então, aqui um detalhe bacana aqui, galera. Olha só, a gente botou 2 tomadas aqui. Pra quê? O motor de Fusca, cara, é um motor simples para você colocar e remover ele. São apenas 4 parafusos, né? 4 parafusos. E, cara, a graça do Fusca é justamente você pegar, solta esses 4 estojos aí do motor, da caixa aí. Basicamente isso aqui, ó. E você solta o combustível e o carro desce. Cabo do acelerador, mangueira de combustível, fiação do alternador e uma tomada geral. O motor tá fora. Justamente, a gente podia pegar o chicote da FT e fazer direto, mas aí aquele negócio ia se tornar trabalhoso de hoje para amanhã para você tirar o motor. Hoje agora com as 2 tomadinhas aqui na traseira do motor, a gente já tira
Só solta aqui, desce o motor com o chicote, depois se você quiser desmontar o motor, tirar o chicote, você tira com ele fora aqui, não precisa ficar soltando fio por fio. Fica bem mais prático. Não fica nada pendurado, é uma instalação bem mais simplificada. Isso aqui é o quê? Caixa de fusíveis. Aqui entram os relés e fusíveis para controlar a injeção programável, botar bomba de combustível, tudo funcionando aqui certinho. Bem, só que a instalação não é só fazer esse chicotinho aqui, que pode ser muito bonitinho, pode ser bacana, mas não é só isso. O que tem mais que fazer, Henrique? Cara, nesse caso aqui, que se trata de um carro que originalmente é carburado, então toda a parte elétrica ela tem que ser olhada, né? Então foi feito um reforço de cabeamento, tanto aterramento quanto parte de positivo, carroceria, bloco, alternador, motor de arranque, tudo novo, tudo com fio mais parrudo para aguentar, né? Um carro que agora é injetado. Troca dos terminais aqui, tudo também no mesmo padrão, com malha náutica, tudo no esquema. O chicote aqui, a gente precisou fazer uma abertura para poder passar com chicote, porque originalmente para aqui para traseira só passa a parte de ignição e lanterna, não tem mais nada de fiação. Então, muito fininho, o chicote passa a ser um pouquinho mais grosso também, né? Isso aí. E aí a gente conseguiu aqui, precisou fazer umas aberturas aqui, tanto aqui nessa parede de corta-fogo quanto lá dentro do carro, para poder passar o chicote escondidinho, onde passa o chicote originalmente, só que fizemos uns furinhos do lado, aqui a gente trabalha também com impressão 3D, então a gente projeta uma buchinha para poder não ficar nada roçando, entendeu? E não ter dor de cabeça. Outro detalhe, a gente faz o estojo também para injeção programada. Segura aí para ficar bonitinho na foto aí. Fala um pouquinho desse estojo aí, Henrique. Qual a grande vantagem da gente ter uma impressora 3D e projetar um estojo desse daí? A FT450 ela tem originalmente um suportezinho dela. Sim. Vem até nela, mas e aí? Dá para instalar aquele suporte em algum lugar com facilidade? Cara, com facilidade não. É um negócio assim um pouco limitado, aonde colocar, como colocar. Basicamente você vai prender aquilo no FT, mas você vai ter que bolar alguma coisa para prender aquele suporte no carro, entendeu? Então aqui Wagner conseguiu desenvolver um suporte que a gente consegue colocar onde quiser, onde precisar. Nesse caso aqui, ele é feito para não ficar no lugar do painel. Ele é feito para a gente posicionar ele em alguma parte do tabelier. E aqui ele fica justinho aqui a parte da FT, a Nano, que faz o controle de som da lâmpada também para poder estar acompanhando. E, cara, é um suporte basicamente universal. Um estojozinho. E o bacana é que agora a gente tem tanto a FT quanto a Nano aqui vão estar juntos aqui num suporte só integrado. Sim. Bem simples aí. Tudo bem à vista, né? E detalhe, galera, quem quiser isso aqui, ó, a gente trabalha com isso daí à venda também. Você que é instalador, tá querendo um estojinho desse aí, achou bacana, de bom gosto, a gente faz para vocês também. Vamos mostrar lá no carro como é que ficou instalado? Vamos. Henrique, fala aí, mostra aí pra gente como é que ficou a parada aí. Isso aqui é o suporte, né? O mesmo daquele ali. Nesse caso aqui a gente ainda deu uma pinturinha para combinar aí com o carro. Você vê que fica aqui, é universal, né? A gente conseguiu adaptar aqui bem centralizadinho no painel. Na sua posição de dirigir, você tá o tempo todo com acesso aqui, olhando, monitorando o que você precisar, entendeu? Tanto os dados da FT quanto o dado da Nano, entendeu? Qualquer coisa de problema de pressão de óleo, pressão de combustível que cair, qualquer problema, você tá à sua mão, fácil acesso aqui, você consegue diagnosticar e entender o que está acontecendo. Bacana que ficou um visual meio retrofuturista, né? Parece. Pois é. Uma televisãozinha de tubo na década de 70, né? Que sai do painel, ficou bem engraçado. Você vê que, né? A única diferença do original é isso aqui, foi só adicionado, não foi tirado nada. E outro detalhe, se no caso quisesse esconder a FT, dá até para esconder, mas o bacana é ter a telinha ali para você ter as informações. Também tem a opção sem tela, né? Mas só acho que dá 550 para cima, né? Sim, dá 550 Lite. Vamos lá ver como é que ficou o esquema de bomba? Vamos. E aí, Henrique, como é que a gente fez essa instalação aí? O que você diria? Primeiro, mostra o que não é original do carro aí e fala o que a gente fez para deixar assim nesse esquema. Bom, vamos lá. O que não é original é toda essa parte aqui, né? Isso aqui não existia, por ser um carro carburado, né? Inclusive aqui na parte do pescador ele só tinha a puxada, né? Só preciso comprar um que tem a parte de retorno também. E aqui a gente também, ó, fizemos aqui na impressora 3D o suporte da bomba e do filtro, tanto quanto o suporte do dosador, né? E ficou nesse padrão aqui, a puxada, né? De combustível, bomba. Aqui vai para o regulador de pressão de combustível, a gente tem a regulagem mecânica aqui, entendeu? A gente vai bater lá com o sensor que está instalado no motor para poder regular certinho. E a partir daqui já vem o retorno e a saída indo lá para a parte do motor. Então, quando a gente
modéstia à parte aí, quem pensou nesse esquema aí fui eu. Quando eu pensei nesse esquema, o que eu estava pensando em fazer aqui? Esse carro já tem a tubulação de combustível já toda passadinha para a gente evitar ficar passando outra tubulação de combustível e tudo mais. O que a gente fez? A gente manteve só uma saída lá para o motor. Aqui a gente tem a saída para a bomba vai mandar para o filtro aqui e para a válvula reguladora. Quando ela encher o sistema, a bomba vai começar a encher o sistema aqui. Vai vir para a reguladora vai travar quando estiver abaixo de 3 bar aqui, que vai ser o que a gente vai regular. E ela vai começar a preencher o filtro, do filtro vai lá para frente, vai preencher as flautas, quando tiver tudo cheio, vai atingir os 3 bar de pressão aqui e vai liberar o excesso aqui já de volta para o retorno. Dessa forma a gente simplifica, a gente não tem necessidade de jogar o dosador lá para a flauta de combustível, senão a gente ia ter que mandar outra linha de combustível lá para trás, então mais custo, mais mão de obra desnecessariamente. E a gente fez os suportezinhos aqui para ficar tudo com uma carinha de que foi feito originalmente aqui, não ficou uma parada com cara de gambiarra, não tem nada pendurado. Tudo muito bem presinho, entendeu? Não vai ficar nada pulando, saltando aí. Então, a gente vai jogar esse motor aqui para o lugar, vamos fazer a regulagem. Mais para frente a gente vai ter um vídeo específico dessa Brasília aqui no canal. Se você gosta desse tipo de instalação, se inscreve aqui no canal. Quer acompanhar esse projeto, fica aqui no canal que nas próximas semanas vai sair já conteúdo dessa Brasília aí rodando, dela já com o motor funcionando, fazendo os ajustes e regulagens. Henrique, fala aí o que a gente fez de mais especial aqui nessa instalação. Logicamente a gente manteve todos os sensores originais, já para diminuir custo e também como é configurável e ainda estavam perfeitos os sensores, a gente manteve muitos sensores originais. Sim. O que a gente substituiu aí? Foi bobina, botou de Audi R8, isso, né? Isso aí. E os bicos que a gente botou, tinha um bico muito grande, né? A gente botou uns bicos um pouquinho menor, melhor dimensionado para o carro. No caso ele tinha um Deca 60 e ficava muito gordo com esses bicos, e a gente botou um Green Giant 42 libras que ficou na medida aí, fazendo uma regulagem mais sequinha. Aqui no caso a gente também fez uma modificação, a gente botou uma caixa de fusível aqui, para quem conhece o carro sabe que aqui entra a bateria do carro. A bateria do carro ela fica originalmente aqui, a gente botou lá na mala a bateria do carro. Foi a opção do cliente, aí já que tinha aberto esse espaço aqui, a gente botou uma caixinha de fusível aqui. Como é um carro que tem mais recursos e tal, a gente botou uma caixa de fusíveis maior para essa injeção. E eu acho que o grande diferencial desse carro aqui foi o painel que a gente fez. Sim. Esse carro a gente tirou o painel original. Fala aí o que a gente fez. Diferente do caso da Brasília, é que a gente fez um painel, né, painel de instrumentos mesmo, ele foi eliminado o original e tá só FT e a Nano agora. Faz um favor, dá partida nesse carro aí. Agora. Então, aqui no caso tá faltando alguns acabamentos ainda, que o cliente ele quis remover e vai mandar fazer tudo em fibra de carbono e tal. Então é um negócio que demora um pouquinho mais. Então a nossa parte aqui tá adiantada, já tá feita. Tá só faltando os outros acabamentos. Mas o painel, mesmo feito sob medida, tá aqui. Presinho FT, a Nano. Vou dar partida aqui pra gente dar uma olhada. Olha só. Então, pessoal, se vocês forem reparar aqui no vídeo vai ficar bem difícil, porque a gente fez um acabamento em black piano, mas olha só, isso aqui é um painel que a gente fez com a curvatura respeitando a curvatura do original. Ele tem o encaixe do original e vai ficar embutido ali. Tem um aplique aqui que vai cobrir esse espaço aberto e aí a FT vai ficar embutidinha ali no lugar da original. Agora a gente vai ver os parâmetros aqui de funcionamento. Como a gente eliminou o painel do carro, a gente tem agora marcando a velocidade aqui na FT, tem o odômetro, a gente tem pressão de óleo, temperatura do motor, pressão de combustível, nível do tanque aqui de combustível, tensão da bateria, mapa e TPS, só 2 informações, fica legal. Para o usuário não é tão interessante, mas para quem gosta de preparação dá para ficar registrando esses valores aí, é bacana, ficar com esses gráficos. E aqui a gente também botou potência estimada, que está sendo gerada instantaneamente aqui no motor, e o torque estimado. Potência e torque estimado, a injeção ela calcula quanto de combustível está sendo queimado, a relação lambda e a eficiência, e ela vai fazer um cálculo mais ou menos aí aproximado da potência que está sendo gerada no motor. Ali a gente tem a rotação por minuto e o consumo instantâneo quando o carro está rodando. Dá uma aceleradinha aí, Henrique.
Só para quem tiver curioso, olha só, pessoal, a bateria a gente colocou aqui na mala. Instalaçãozinha bem simples, foi passado o cabeamento todo aqui, ó, reforçado. Cabeamento 50mm, com a bateria ela vai ficar bem distante do arranque. Precisa de um cabeamento mais reforçado para não gerar calor na hora da partida. A gente projetou esses suportes aqui, colocamos os prisioneiros no fundo do carro para prender a bateria aqui de forma bem simples e confiável. Foi tudo protegido aqui. Tem um fusível aqui de segurança na bateria. Tem um fusível de segurança aqui na bateria, para caso aconteça desse positivo descascar e encostar na carroceria, a gente desarma aqui a energia e o carro não vai pegar fogo, né? Muito importante isso. Então, pessoal, a gente está finalizando o vídeo agora. O vídeo foi mais para apresentar esse serviço que a gente faz. E tem muita gente que não sabe que a gente trabalha com esse tipo de instalação. Não é qualquer oficina que faz esse tipo de serviço que a gente está fazendo aqui, oferecendo na Royal Motorsport. E, cara, vai ter o vídeo da Brasília, vai ter um vídeo do ZX-NK mais pra frente aí, pra gente mostrar esse conteúdo pra vocês em detalhes, os carros funcionando, rodando na rua. Henrique, pra finalizar o vídeo, só me diz o seguinte: qual o grande diferencial de você pegar e fazer um serviço desse pra você, como mecânico? Ah, cara, é um prazer, né? Pra quem gosta de carro, que gosta de carro, o serviço gostoso de fazer, a gente faz com muito capricho, com muito gosto e com gostar mesmo, entendeu? Por ser um prazer pessoal. Então, aqui a gente é apaixonado por carro, é apaixonado por performance, por confiabilidade, por um carro. O vídeo 100%. É nesse sentido que a gente trabalha. Os dois carros são preparadinhos, são preparações aspiradas, não são preparações turbo, mas a gente também executa aqui projeto turbo, supercharge, qualquer necessidade que você tenha a gente faz. Se você precisar de um serviço que tenha um acabamento diferenciado, cara, aqui o céu é o limite, a gente tem impressora 3D, eu faço projetos, desenvolvo peças personalizadas aí. Então, cara, o que vocês precisarem quanto a serviço de qualidade aqui na Royal Motorsport, vocês vão encontrar, tá? Esse serviço foi para mostrar dois projetos com funções diferentes. Nesse caso aqui é uma atualização, é um upgrade, é uma parada além do que é o original. Isso daqui é para você permanecer funcional, você ter um carro da década de 90. São dois problemas que a gente está tendo hoje: carro muito antigo, carburado, dificuldade de regulagem no carro. Agora a gente tem gasolina aí que está com quase 35% de álcool. Regular isso daí no carburador, dá para regular? Dá, mas não é fácil, entendeu? Mesma coisa, injeção eletrônica antiga é pior ainda, não tem esse recurso com facilidade, você ajustar a mistura do carro. Então, muitas das vezes você tem aquele seu Ômega 4.1, você tem o seu Citroën Xantia, seu Fiat Coupé, um Alfa Romeo, pô, da década de 90, deu azar, queimou uma central eletrônica, pô, o carro deu um problema no chicote e o carro nunca mais foi a mesma coisa. Não desanima, não é barato. Uma instalação dessa aí, com tudo, é um projetinho que a Brasília aí vai gastar mais de 10 mil reais na Brasília para fazer essa atualização. É um projetinho que no ZX está gastando... tudo bem que a gente fez outras coisas, fez escape. Nos vídeos que a gente vai fazer específico, eu vou falar um pouquinho mais de valores, a gente soma tudo para quem tiver interessado ter uma noção de valores, quanto gasta. Aqui gastou mais de 20, aqui gastou mais de 10. É um custo alto, não é um custo baixo, mas quando você tem um carro que é exclusivo, você tem carinho, pô, e ele tá ficando inviável para você por conta da dificuldade de acerto, de funcionamento, pô, às vezes vale a pena. Um ZX de Dakar desse aqui não é um carro de valor comercial extremamente alto, mas é um carro que o dono dele tem muito carinho, um carro exclusivo, é gostoso de andar, é divertido, e para ele vai valer a pena, ele vai ficar mais 20, 30 anos com esse carro aqui. Brasília idem, entendeu? É um carrinho que até por ser antigo vai ter aquela controvérsia, vai ter gente que vai achar que desvaloriza o carro botar uma injeção, vai ter gente que acha que valoriza, mas independente de qualquer coisa, quem faz esse carro faz porque gosta de andar. São projetos para você poder usar o carro, Isso aí. Entendeu? O que sintetiza bem é isso daí. Os dois carros, apesar de ser um carburado e um outro injeção original, os dois não estavam conseguindo andar com o carro. Eram carros antigos, que estavam ali na garagem, pô, e já tinha investido dinheiro, já tinha gastado fazendo preparação, fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas eram carros que não tinha como ele pegar e sair final de semana, desligar o carro, curtir
e deixar para rodar no outro final de semana. Eram carros que, se você tivesse que andar com ele, você tinha que andar com ele direto para você ir sempre arrumando ele. Deu um defeitinho, arruma. Deu um defeitinho, arruma. A sensação que fica quando estava nesses carros aqui é que você andava um pouquinho, parava com ele, tá perfeito. Quando vai andar de novo, sempre tem alguma coisa, alguma novidade aí para você ajeitar ele, e agora vai ser definitivo. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. E se liga que vai ter vídeo da Brasília e dos EX mais pra frente, tá bom? Aqui a gente só tá dependendo dos acabamentos de fibra de carbono, e aqui a gente vai terminar de montar o projeto para mostrar para vocês. Então é isso, galera. Tchau!